Pastor, eu estou completando 30 anos de Brasília esse ano, uma predileção especial por cobertura dos congressos. Uma predileção mais especial ainda por agrupamentos políticos ali dentro, na qual se encaixa a bancada evangélica. Que está hoje, tem eleição, hoje tem disputa. Quer dizer, ela foi criada mais ou menos há uns 20 anos. E você sabe que tem bem mais tempo. Talvez tenha, tem, assim, porque ela começou a ser criada pelo Gidel, lá em 1980, ainda na redemocratização. Mas eu acho que tem muita força. E aí eles formaram o primeiro grupo, que eu até chamava, eles chamavam de bancada evangélica, e eu chamava de cambada evangélica. o grupo. Eu digo, não é uma bancada, é uma cambada. Inclusive a Benedita da Silva, que era minha amiga, fazia parte, ela dizia, eu fico com vergonha de ir, não sei o que. Eu digo, mas é melhor você ir saber o que está acontecendo do que se alienar do processo. O culto é bem diverso. Mas aí eles foram se organizando e aí se tornaram uma força política poderosa. E que não dá para desprezar, é das mais importantes, eles estão embrenhados em todos os lugares, e é a estratégia que ninguém convirja para um partido só. O poder está na capilarização e na presença deles em todos os grupos possíveis. Mas eu queria perguntar o seguinte, a mudança que teve a partir de 2018 com o Bolsonaro, a inserção do bolsonarismo na frente evangélica, na igreja evangélica, de maneira que reflexo o senhor acha que tem? Eu acho que foi a inserção dos evangélicos no bolsonarismo. Porque o Bolsonaro em si não teria nem capacidade de diálogo com os evangélicos, se ele não fosse casado com a Michele. E aí foi a Michele que fez essa ponte, porque tudo que o Bolsonaro diz, até 1916, 17, era abominável aos ouvidos dos evangélicos, que ainda tinham uma reserva mínima de humanidade neles. Eram anti-arma, deram a maior força para a campanha de desarmamento que eu fiz lá no Rio, com o Rubem César e o Betinho, estavam juntos, foi um sucesso total, expandiu-se para o Brasil inteiro. Projetos sociais eles se engajavam, especialmente as igrejas mais pobres, menos mega igrejas, eram as mais solidárias, porque sofriam de fome, de miséria, entendiam o drama humano, tudo isso. Mas de 16, depois do impeachment da Dilma, do antipetismo, com todos os escândalos do Petrolão que deixaram o mensalão também na sacristia da corrupção. E aí depois vem o Bolsonaro, que já vinha se arvorando desde 2013, e vem Olavo de Carvalho, que dá esse embasamento, que fala muito palavrão, mas também se diz cristão, é de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, não sei o que e tal, fica aquela salada toda. Aí entra o Lobão no meio daquele negócio, e em 14, 15, digo, Lobão, o que você está fazendo aí, meu rapaz? Aí, pois bem, os evangélicos foram mudando numa rapidez brutal. Aí começaram a crentes quererem virar CAC, a comprar armas, eles começaram por aí. E agora tem um jogo, negócio, né? Assim, entraram de vez. Havia uma resistência à legalização do jogo por parte da bancada evangélica, alguns possivelmente por questões religiosas, outros talvez por uma defesa de mercado, né? Porque o dinheiro que vai no jogo é menos dinheiro no dízimo. Se eu me corrija se eu estivesse sendo leviano. Também. Mas a gente não vê mais uma oposição da bancada evangélica feroz ao absurdo que são as bets nesse país, né? Eu complemento a pergunta, que muito gosto de acompanhar essa discussão de legalização de jogo, e chegou uma época, eu lembro, acho que era o Cezinha Madureira, o deputado líder, quando se discutiu legalização, pode legalizar tudo, menos o jogo do bicho, que o jogo do bicho era, ali no jogo do bicho estava o pessoal que é o frequentador de igreja e pagamento de dízimo. E o pobre do jogo do bicho é uma das coisas mais inocentes no meio disso tudo. Já devia ter sido legalizado há 40, 50, 60 anos atrás.
tinha virado outra coisa. E quanto mais tempo não legaliza, mais mafiosos eles vão se tornando, como a gente vê agora também essa capilaridade para vários outros aspectos de legalidade que não são vinculados ao bicho. Mas foi o que aconteceu é que o Silas e os pastores, porque nós tivemos um fenômeno que praticamente 90 a 95% dos pastores de todas as denominações evangélicas se bolsonarizaram por causa das mentiras, das fake news. Quer ver uma coisa que são os grandes mitos, que se forem aludidos e apresentados, tudo que é evangélico, na ignorância brutal, que são os seres abjetos, tem menos relação neural do que uma ameba, é um negócio horrível, não compreendem nada. Aí o cara diz, vão fechar as igrejas. Aí, basta isso, o Lula já foi presidente 8 anos, as igrejas até aumentaram, ele até legalizou mais coisas e tudo, mas não faz mal, não tem memória, o que o pastor falou do púlpito vira lei. Aí o cara vai, eles vão inventando mentiras e fake news, inventando. Daqui a pouco tem um mundo de realidades, um mundo de fantasmagorias, de projeções tão dantescas na cabeça deles que eles dizem, como é que pode o senhor, reverendo, não estar do nosso lado, o senhor não vê que o lado de lá é todo contra Jesus, contra a fé, contra tudo? Eu digo, não, os únicos que eu conheço contra Jesus, contra a fé, contra o evangelho, contra o amor, contra a solidariedade, contra a misericórdia, contra a compaixão e contra direitos humanos são vocês. Porque eles conseguiram fazer com que pauta de direitos humanos vira comunismo, marxismo cultural, herança... Seja lá o que for o marxismo cultural para ele. Herança do Olavo de Carvalho. Compaixão. O Caio é um esquerdista inveterado, porque ele só vive falando em compaixão, em solidariedade, em misericórdia, em acolhimento, em fome zero, em respeito pelo diferente, pela comunidade LGBTQIA+, todo mundo tem liberdade, a sociedade é laica, tem que ser na laicidade que qualquer governo tem que praticar as suas políticas públicas e governamentais. Não pode haver um grupo religioso com monopólio de pautas que não sejam pautas que beneficiem ao todo da sociedade inteira, que sejam apenas convergências vinculadas ao fanatismo ideológico, doutrinário, teológico daquele grupo, completamente bloqueado, só é uma maioria, um número expressivo, 30% da população faz uma diferença política brutal. Pastor, o senhor falou em fanatismo, como é que fura essa bolha? Assim, como entrar nesse mundo? Como levar para essas pessoas que estão seccionadas, né, numa bolha informacional, numa bolha de convívio apenas com pessoas que são daquele, que professam também dessa fé, e como trazê-las para a realidade? Porque isso é um desafio, eu acho que junto a vários bolsonaristas, junto a esse segmento dos evangélicos, mas é um desafio da nossa era, né? Como a gente conversar com essas bolhas informacionais, fazer com que todo mundo volte a gravitar no 10, no 9,8, porque a realidade que a gente está aqui não é a mesma realidade que algumas dessas pessoas estão, né? Só algumas coisas e que não dependem de ninguém, nem de estratégia, nem de tática, nem de implementação. Que coisas são essas? Os filhos têm gerado um conflito enorme para os pais dentro das igrejas. Porque, como eu disse, não tem família que não tem um gay, uma lésbica, um trans, um bi, ou seja lá o que seja. Um maconheiro? Um maconheiro, que meu Deus, virou quase que um
um meditador transcendental, porque não tem significado nenhum. Então, os caras estão se entupidos de fentanil e de não sei o quê. A comunidade do Rivotril, está todo mundo lá, mulher do pastor, tudo mais, todo mundo tomando. Então, os filhos é que começam a gerar uma relativização. Aí, de vez em quando, um pai menos entorpecido, uma mãe menos empedrada, é movida ainda pelo resto instintual de maternidade ou de paternidade. Aí vê o filho dizendo, eu não aguento mais, vou me matar. Aí tem uma quantidade enorme de filhos de crentes se suicidando. É que tudo é abafado, filho de pastor se suicidando, mulher de pastor se suicidando, como agora, semana retrasada, teve um suicídio que eles encobriram, quando vazou alguma coisa, disseram que foi um erro de quantidade medicamentosa e que deu uma parada cardiorrespiratória, mas foi suicídio. E não é um caso só, tem muita gente se matando nesse meio. Então, esse tipo de calamidade começa a produzir relativizações. Brechas na bolha. Mas isso não pode ser um alvo de políticas públicas? Assim, o governo não tem que olhar... Eu não estou falando do governo se meter na fé do povo. O governo teria. Mas como seria a melhor estratégia. É uma epidemia, pastor. Seria a melhor estratégia. Foi o que eu já falei ao Lula, já falei a vários ministros, enfim, não é um assunto que eu esteja mencionando aqui pela primeira vez, mas perguntado, o que a gente pode fazer? Eu digo, esqueçam essa coisa de tentar cooptar pastor, porque senão vocês vão cair em desgraça em relação até ao público que respeita vocês. Não tentem cooptar como os demais fazem. Penetrem socialmente falando nas camadas que realmente precisam de ajuda. Mas hoje nenhuma das duas coisas é feita, né? O governo nem tem estratégia de cooptação, se tem, está falhando, e também não tem estratégia de penetração, né? Olha, o ministro Wellington, muito atrasadamente, tem agora uns 7 meses, começou a tentar criar uma ponte com as igrejas evangélicas de periferia, que era uma coisa que eu venho dizendo desde que eles ganharam a eleição. Eu conversei com o Lula nos dias anteriores e logo depois eu falei, olha, uma das primeiras coisas que vocês tinham que fazer para quebrar essa mesa tenebrosa de pedra que está aí, era a entrada do governo fazendo parcerias com igrejas pobres, simples, com pastores simples que não são bispos, nem donos de nada, nem pensam naquilo como negócio, ainda são pessoas puras que querem servir o próximo, o vizinho. Essas são as pessoas e elas ainda são maioria.